Sejam muito bem-vindos a mais um ATPC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Espero que estejam bem, vocês e suas famílias. É muito bom tê-los novamente conosco. Neste ATPC remoto, nós pensamos em trabalhar com 4 componentes curriculares: arte, educação física, matemática e língua portuguesa. Tudo foi pensado e elaborado com bastante cuidado para que seja produtivo para vocês. Esperamos que aproveitem. E para iniciar, vou fazer a leitura de um texto que encontrei mexendo em meus cadernos antigos de ATPC. É um texto de autor desconhecido, mas que vocês talvez devam conhecer. É pertinente e fala muito, principalmente neste momento que precisamos nos reinventar. Uma empresa estava em situação muito difícil. As vendas iam mal, os trabalhadores estavam desmotivados, os balanços há meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. Ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, as pessoas apenas reclamavam que as coisas andavam ruins e que não havia perspectiva de progresso na empresa. Eles achavam que alguém deveria tomar a iniciativa e reverter aquele processo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um enorme cartaz no qual estava escrito: "Faleceu ontem a pessoa que impediu seu crescimento na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes." No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam o defunto e engoliam em seco, ficando com o mais absoluto silêncio, como se estivessem sido atingidos no fundo da alma. Pois bem, certamente você já adivinhou que no visor do caixão havia um espelho. Só existe uma pessoa capaz de limitar o seu crescimento: você mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. É dentro do seu coração que você vai encontrar a energia para ser o artista da sua criação. O resto são desculpas. Bom trabalho para vocês. Agora nós vamos dar início ao nosso ATPC dos anos iniciais. Esse ATPC tem como objetivos refletir sobre a importância das estratégias de ensino para o período de distanciamento do Covid-19. Utilizar a interdisciplinaridade como estratégia de ensino durante a semana de estudos intensivos. Sugerir as atividades interdisciplinares para o desenvolvimento das habilidades fragilizadas no primeiro bimestre. No conteúdo, vai ser abordada a interdisciplinaridade como estratégia de ensino. Os recursos que nós utilizamos para a preparação dessa TPC foram o programa PowerPoint, onde nós elaboramos esses slides, as orientações para as semanas de estudos intensivos, SEI, que é um documento de fevereiro de 2020, o documento orientador, atividades escolares não presenciais, que foi enviado a partir do momento que as escolas não estavam mais tendo atividades presenciais, o currículo paulista e um vídeo que nós retiramos do YouTube. Desenvolvimento desta pauta. Aqui a gente começa com uma questão fundamental no momento do planejamento das nossas aulas. Então eu gostaria de lançar: quem devemos considerar na hora de planejar nossas aulas? Quem devemos considerar, não é, professores? Certamente vocês aí já responderam: o nosso público-alvo. E o nosso público-alvo são os alunos. Veja, aqui nós colocamos o desenho da diversidade que nós temos em sala de aula.
Nós temos um único público-alvo, não é? O nosso aluno. Porém, cada aluno tem as suas características, a sua forma de aprender, as suas especificidades. Então, é pensando neste público-alvo e é pensando na especificidade que cada um apresenta e que todos estão juntos na sala de aula e que agora, nesse momento de atividades à distância, ele está na casa dele e ainda assim eu, professor, preciso pensar nessa diversidade de conhecimento que cada aluno tem. Quando você, professor, está planejando o seu roteiro de atividades, você ainda continua a pensar na diversidade de alunos que você tem, não é mesmo? O aluno está fazendo atividade em casa, sozinho, individualmente. É claro que ele tem o apoio dos seus familiares, mas ele não tem a sua dupla, o seu coletivo de amigos, conforme eles faziam em sala de aula. Para tanto, é fundamental pensar no momento de planejar as aulas, na diversidade que você, professor, tem em sala de aula. Quais são os meus alunos? Quais são as dificuldades que esses alunos apresentam? Dificuldades essas que são tão diferentes. Tudo bem? Seguindo com o nosso slide, nós trouxemos então aqui para vocês, para retomarmos na verdade, né? Sabemos que semana que vem, de 25 a 29 de maio, nós teremos a primeira semana de estudos intensivos. Qual o objetivo então dessa semana de estudo intensivo? Primeiro, identificar as necessidades dos estudantes para o desenvolvimento das habilidades e competências. É fundamental, professor, como eu disse no slide anterior, que você tenha muita clareza do seu público-alvo. Para este momento diferenciado, que vocês não terão mais aquela reunião para juntos discutir os dados, discutir a avaliação, a AP, e sim, neste momento, você, professor, terá o diagnóstico, essa avaliação, a qual inicia-se também nessa mesma semana, de 25 a 29, você, professor, terá um diagnóstico. Quais são as necessidades desses alunos que nós falamos anteriormente? E para a semana de estudos intensivos, será necessário pensar em ações diversificadas, essas que vocês já vêm trabalhando com esse propósito na semana de estudo intensivo. Outro fator a considerar é que para a semana de estudo nós vamos pensar em fazer a revisão, ora, recuperar e aprofundar as aprendizagens essenciais para a continuidade do percurso de todos os alunos. Devemos lembrar, percurso este que se dá ao longo do ano. Então, para este momento a qual estamos vivendo de atividades à distância, é fundamental eu, professor, partir do meu público-alvo, da diversidade que eu tenho em sala de aula, das diferenças que eu tenho em sala de aula, cada qual com o seu nível de conhecimento, e que para o momento eu devo identificar as necessidades desses alunos, pensar em ações diversificadas e decidir no meu roteiro de atividade se eu vou fazer uma revisão recuperando ou aprofundando as aprendizagens essenciais, ok? Dando continuidade ao percurso educacional de todos os nossos alunos. E para finalizar esse slide, nós vamos e devemos planejar ações pedagógicas diversificadas, de forma colaborativa, que é o objetivo e o conteúdo desta ATPC. Trabalhar
de forma colaborativa neste período e principalmente neste período de semana de estudos intensivos. Partindo para o próximo slide, esta semana ainda a PCNP Maria Eugênia ela participou de uma reunião e que nesta reunião foi falado também das semanas intensivas e aqui então nós trouxemos para vocês o que foi falado lá que vocês vão perceber que não muda muito no que nós já falamos anteriormente. Veja, excepcionalmente no primeiro bimestre, a CEI, a Semana de Estudo Intensivo e a AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo, acontecerão na mesma semana, considerando interrupção e adaptação às atividades não presenciais. Então, como bem colocado aí, excepcionalmente neste primeiro bimestre, ok? O propósito da Semana Intensiva de Estudo, no período de distanciamento social, esse que estamos vivendo, não muda, é o que nós já falamos e que nós vimos no documento lá no iniciozinho do ano. É partir do diagnóstico das aprendizagens durante o período de aulas presenciais e de atividades não presenciais. Então, você, professor, a gente vem conversando isso ao longo das nossas formações, você conhece o seu aluno. Vocês sabem quais são os alunos que apresentam maiores dificuldades. E que agora, com o distanciamento social, talvez ou não é? Esse aluno avance ou não no desenvolvimento das habilidades. Devemos, então, recuperar e aprofundar habilidades trabalhadas ao longo do primeiro bimestre, com foco nas selecionadas como essenciais, ok? Mais à frente, com uma outra PCNP, vocês vão, então, poder a chance de visualizar as habilidades essenciais, essas que vocês já conhecem, porque são recursos que vocês têm utilizado para o desenvolvimento dos roteiros de atividades. Todos os componentes curriculares devem fazer parte dessa semana intensiva. Atividades focadas em recuperação, aprofundamento, utilizando os recursos disponíveis para os estudantes. Então, tudo que foi dito nesta reunião, o que é novo para a gente é a semana intensiva acontecendo junto com a AP, tá certo? Mas fiquem tranquilos, que trata-se de uma ação excepcional e que futuramente possamos continuar os nossos trabalhos de forma como vínhamos fazendo. E agora, professor, como fazer? Qual é a melhor estratégia de ensino que podemos utilizar na semana de estudos intensivo em distanciamento social? A melhor estratégia é a interdisciplinaridade. É uma estratégia de ensino para aprendizagem, a favor da aprendizagem. No nosso currículo paulista, ele trata a interdisciplinaridade como um compromisso com a educação integral, a educação como um todo. Portanto, para trabalhar a interdisciplinaridade, o currículo traz as habilidades essas que foram elencadas bimestralmente para o trabalho presencial. Portanto, estamos vivenciando um momento diferenciado, onde não conseguiremos desenvolver todas as habilidades postas para o primeiro bimestre. A secretaria, pensando nisso, elaborou um documento orientador onde elencou algumas habilidades essenciais dentro de cada área do conhecimento, ou seja, dentro de cada disciplina. Então, para cada disciplina, a secretaria elencou um conjunto de habilidades que podemos desenvolver no período de distanciamento. Para o desenvolvimento desse trabalho interdisciplinar, nós trouxemos aqui então as habilidades que deveriam ser desenvolvidas por cada componente curricular para o primeiro bimestre. Aqui estão as habilidades do primeiro bimestre de arte
do Currículo Paulista e as habilidades essenciais, essas que a Secretaria elencou para o primeiro bimestre em momento não presencial. Habilidades do primeiro bimestre de Educação Física, postas pelo Currículo Paulista, e as habilidades essenciais, aquelas que a Secretaria elencou para esse momento não presencial. As habilidades do primeiro bimestre de Língua Portuguesa, um recorte do Currículo Paulista, com as habilidades que deveriam ser desenvolvidas presencialmente. E aqui abaixo, as habilidades essenciais, aquelas que o documento orientador trouxe para esse momento não presencial. As habilidades do primeiro bimestre de Matemática. Então, acima nós temos um recorte do Currículo Paulista com aquelas habilidades que deveriam ser desenvolvidas presencialmente. E abaixo temos um recorte das habilidades essenciais, aquelas que deverão ser desenvolvidas agora no momento não presencial. Então, de todas essas habilidades que eu fui citando para vocês, nós faremos então um recorte de algumas habilidades que poderão ser desenvolvidas num projeto interdisciplinar de ensino em momento remoto. Olá professores coordenadores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa TPC, pensando na interdisciplinaridade, então, como já foi dito anteriormente, a gente vem agora pensar em como trabalhar essa interdisciplinaridade, usando aí da colaboração entre os professores nos diferentes componentes curriculares, tá? Então, qual que é a nossa proposta? Nós trouxemos uma modelização de roteiro de atividades à distância para ser trabalhado interdisciplinarmente para essa semana de estudos intensivos. Como a gente já comentou em outros momentos, que a semana de estudos intensivos sejam atividades diferenciadas, né, atividades um pouco mais lúdicas, que venham a trabalhar habilidades que precisam ser recuperadas, que precisam ser aprofundadas, tá? Então, nós fizemos aquele recorte das habilidades essenciais que veio no documento orientador para as atividades não presenciais, nesse momento de distanciamento social. Então, nós recortamos algumas habilidades para encaixar nesse trabalho interdisciplinar. Lembrando que são as habilidades essenciais, tá? As habilidades que estão no documento orientador. Nós trouxemos aqui como modelização de atividade a brincadeira corre-cotia. Então, todo o trabalho de desenvolvimento de habilidade, de recuperação e aprofundamento de habilidade vai ser com destino, com um produto final, que é a brincadeira corre-cotia, tá? Então, as habilidades essenciais que nós recortamos aqui são habilidades essenciais do primeiro ano,
né? Nós trouxemos primeiro ano porque primeiro ano é onde a gente tem mais dificuldade de se pensar em alguma coisa para ser trabalhado em atividade remota, né? Em atividade em casa, em que os pais vão fazer com os alunos, com as crianças. Então, nós recortamos algumas habilidades essenciais de língua portuguesa, de matemática, arte e educação física, tá? Do primeiro ano. Lembrando que essa atividade, ela é um modelo. Tudo vai depender da situação da turma, de como é o desenvolvimento da turma, tá? Se vocês acharem que deva aprofundar um pouco mais, que pode colocar mais complexidade em cada uma das atividades, lembrando que a gente está trazendo aqui um modelinho de roteiro e que as atividades em si vão ser selecionadas no material do Ler, no material do EMAI, pelo professor, tá? Então, ele pode escolher algumas atividades que sejam mais complexas ou menos complexas, dependendo do desenvolvimento que a turma já tinha antes desse momento de pandemia, né, de distanciamento. Lembrando também que esse plano, nós pensamos em primeiro ano, em habilidades e atividades do primeiro ano, mas, como eu acabei de falar, pensando em complexidade de atividade, que você pode aumentar ou diminuir, aí você pode transpor essa atividade para segundo ano, para terceiro. Então, é só um direcionamento de como que vocês podem fazer aí no trabalho de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu comecei pela habilidade. Então, quais habilidades a gente vai trabalhar nessa primeira proposta de atividade? Em língua portuguesa, é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. E em matemática, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. E a habilidade de ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Então, qual que é a proposta de atividade? Fazer uma lista das brincadeiras que os pais mais brincavam na infância, entrevistando com a ajuda de um adulto os membros da família. Onde é que entra a interdisciplinaridade aqui nessa atividade? Em língua portuguesa, as crianças vão construir uma lista. Então, eles vão fazer uma lista daquelas brincadeiras que os pais mais faziam na infância. Os pais, os irmãos, as pessoas ali da família que estão mais próximas, que ela tem contato nesse momento. Então, ela vai fazer uma lista dessas brincadeiras. Fizeram a lista? Em matemática, elas vão organizar essas informações em uma tabela. Então, vai ser construída uma tabela onde ela vai colocar as brincadeiras e quem brincava de cada brincadeira. E depois vai contabilizar as que aparecem mais. Nessa segunda atividade, a gente trouxe arte e língua portuguesa. Na habilidade de arte, vem como experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes em seu cotidiano. Em língua portuguesa, relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita, comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre os seus sons e suas partes, aliterações, rimas, entre outras. A atividade: retomar a letra de Corre Cotia e cantar com a criança. Aqui nós sugerimos um vídeo do YouTube que tem a música do Corre Cotia sendo cantada, que daí pode o pai tendo esse recurso, a criança tendo esse recurso em casa, ela pode ser transmitida para a criança, pode ser passada, pode ser colocada para cantar junto, tá?
Então, na atividade de arte, o que ele vai fazer? Ele vai apreciar essa música, cantando a música, né, com o responsável. É necessário que tenha o vídeo do YouTube? Não, não é necessário, tá? A musiquinha do Corre Cotia fez parte do universo infantil de praticamente todo mundo. Em algum momento, alguém brincou disso, hoje adulto, quando era criança, em algum momento brincou disso, né, lá na infância. Então, é só retomar. Até porque na seleção de atividade que o professor for fazer para mandar para o pai, ele pode colocar a letra da música, a letra da cantiga do Corre Cotia. Em língua portuguesa, o que eles vão fazer? Identificar palavras que rimam na música escrita e circular a última letra das últimas palavras nos versos. Relacionada aí, então, à atividade com habilidades de língua portuguesa, tá? A terceira e última atividade, entrou a habilidade de educação física, que é experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do contexto familiar e comunitário, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. Então, qual que é a atividade? Brincando de corre-cotia. Então, agora é a hora de brincar. E como é que a gente brinca de corre-cotia? Então, lá em educação física, vão se retomar as regras da brincadeira e brincar de corre-cotia. Então, vocês perceberam que nessa proposta de atividade, a gente trabalha a disciplina de língua portuguesa, de arte, matemática e educação física dentro de um mesmo propósito, que o produto final é o quê? Brincar de corre-cotia. Então, cada etapa leva a brincadeira no final, que é o corre-cotia. A gente trouxe aqui um exemplo de tabela. A tabela que vai ser criada lá na primeira atividade, que é na parte de matemática. Então, a criança fez a lista lá com os pais, fez a entrevista com os pais, com o tio, com o primo, com o pessoal que está ali próximo dele, fez a entrevista, fez a lista das brincadeiras. O que ele vai fazer? Organizar nessa tabela as brincadeiras que eles disseram, as brincadeiras que eles mencionaram. Então, o pai vai ajudar a criança a colocar essas brincadeiras na tabela. O que ela vai fazer? Vai marcar. O pai brincou de corre-cotia? Ah, brincou, então ele marca. A mãe brincou de corre-cotia? Não, a mãe não, então a mãe não marca. O irmão brincou? Ah, o irmão brincou, então ele marca o irmão. Aí, nos outros quadrinhos que estão em branco, ele pode colocar o primo, o tio, tá? Quem mais integrantes da família ele tiver. Se ele tiver mais irmãos, então ele pode colocar o nome de cada irmão ali. E aí ele vai contar. Vem a habilidade do contar. Então, ele vai contar quantas pessoas brincaram de corre-cotia lá na infância. Brincou o pai e o irmão. Total, 2. Então, a habilidade de matemática está inserido nessa atividade, quando eles vão passar para a tabela. E a de língua portuguesa está lá na hora de fazer a lista. Lembrando que isso é um modelo, tá? É uma diretriz. É o que vocês podem fazer para esse momento, tá? Pensando que é o pai que vai desenvolver isso com a criança lá em casa, tá? As atividades, essas vão ser selecionadas pelo professor no material do Ler, tá? E do EMAI. São atividades que eles já fizeram, porque já foi no roteiro
de atividades proposto pela secretaria, no roteiro de atividades proposto pela diretoria de ensino, aqueles primeiros roteiros de atividades que a escola planejou, com certeza foram atividades como esta, né? Então, o que vai acontecer? Eles só vão retomar essas atividades, tá? A atividade de lista, com certeza eles já fizeram. A atividade de tabela também, provavelmente eles já fizeram dentro do que propõe o EMAI nesse primeiro bimestre, tá? Então, aqui está realmente pensando em atividades que serão selecionadas, que serão atividades de retomada. Aí, a complexidade dessa atividade, se vai ser necessário só retomar ou se vai ser necessário aprofundar, vai ficar a critério do professor, fica a critério da escola, porque cada escola, cada professor, cada turma tem a sua realidade. Uns vão conseguir desenvolver com atividades com mais complexidade, outros com menos. Posso colocar mais habilidades Posso colocar mais atividades? Pode colocar mais atividades. Mais habilidades. É a realidade de cada um, tá? Então, se vocês quiserem usar este roteiro para pensar em atividades para o segundo, para o terceiro ano, você consegue. O que depende vai ser da complexidade que você vai colocar para cada atividade, tá? Na seleção de atividade que vocês vão fazer na seleção de atividades que vocês vão fazer para mandar para as crianças fazerem em casa. Ah, eu posso usar outra temática? Pode usar outra temática. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia de o que e como vocês podem fazer, tá? E esperamos ter atendido a expectativa de vocês, que vocês tenham compreendido, né, tudo que a gente tentou colocar aqui nessa formação de maneira mais clara e mais próxima da realidade de cada um de vocês, pensando na complexidade desse momento em que nós estamos vivendo, em que são os pais que estão tendo que trabalhar essas atividades com os alunos em casa, né? Dando esse apoio lá junto com a criança, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, espero que a gente tenha conseguido atingir nosso objetivo de clarear as ideias, de clarear os entendimentos, de trazer ideias de atividades que vocês possam propor aí para as crianças fazerem em casa, tá? E aqui a nossa mensagem final é de que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe é que ganha os campeonatos, de Michael Jordan. Então, com essa mensagem, a equipe dos anos iniciais agradece todo o companheirismo que vocês PCs, que vocês professores têm de comprometimento com esse trabalho, com as crianças. Principalmente nesse momento, a gente está vendo todo o empenho de cada um. A gente agradece muito por todo esse empenho, por todo esse comprometimento e por toda essa responsabilidade com a aprendizagem das nossas crianças. Desejamos, então, a todos vocês um bom trabalho e em nome da equipe dos anos iniciais da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Até a nossa próxima TPC.